Caminhoneiro humilhado por policial revela segredo chocante que mudará suas vidas para sempre. Paulo era um caminhoneiro comum, mas sua vida não era nada simples. Ele passava horas na estrada, carregando a esperança de sustentar sua família, na pequena cidade de Candeias, onde o sol escaldante parecia derreter os sonhos. Com sua filha, Mariana, em plena adolescência, a falta de comunicação entre eles se tornava cada vez mais uma barreira impossível de transpor. Olhares trocados no jantar não diziam nada. O que antes era risada e conversas longas, agora se resumia a um silêncio pesado, como o peso das caixas que transportava. Numa dessas tardes quentes, enquanto Paulo aguardava a liberação para pegar um novo carregamento, o policial Andrade, conhecido pelo seu ar de superioridade e pelos métodos nada ortodoxos, parou em sua frente. "E aí, caminhoneiro? Te vi passando na madrugada. Será que não tá escondendo algo na caçamba?" A acusação ecoou como um trovão, e os olhares curiosos daquelas pessoas que sempre viam Paulo como pessoa digna se tornaram julgadores instantâneos. "Mas eu não", ele tentou explicar. Mas Andrade não deu espaço. Com um gesto autoritário, virou-se para a multidão e proclamou: "Cuidado, pessoal. O caminhão dele pode estar cheio de mercadorias roubadas." O coração de Paulo afundou. A humilhação transbordava. Seus vizinhos, que um dia o respeitaram, agora cochichavam, rindo nas suas costas. Naquela noite, a conversa entre ele e Mariana foi mais uma vez interrompida. Ela estava no quarto, absorta em seu celular, e ele só queria que ela olhasse para ele, para que ao menos em um momento ambos pudessem se reconhecer. Mas a ferida da desconfiança agora doía mais, como uma faca cravada. "Você ainda precisa trabalhar, pai", ela disse sem olhar. "Não, você não entende", ele sussurrou. Mas a conexão era um sonho distante. Foi então que, ao remexer em documentos velhos em busca de uma solução para suas finanças, Paulo encontrou uma carta amarelada de um advogado. O que estava escrito fazia seu coração disparar. Uma antiga disputa territorial da família que há décadas ligava os próprios fundadores da cidade àquele policial corrupto. Andrade não era apenas um tirano. Ele era parte de algo maior, algo que Paulo mal começava a entender. Tragicamente, a revelação trouxe uma certeza. A batalha por sua dignidade agora se transformava numa luta por justiça, algo que poderia muito bem colocar Mariana em perigo. Naquela mesma noite, ele decidiu que iria confrontar Andrade, mas algo o segurava. Seria seguro? A tensão crescia como tempestade prestes a estourar. O passado de Paulo se tornava cada vez mais presente e ameaçador. Ele sabia que precisava descobrir mais, que o que estava em jogo ia muito além dele. Poderia ele, um simples caminhoneiro, enfrentar seus medos e proteger sua filha antes que a sombra desse passado os engolisse? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso de fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Paulo estava paralisado, a carta tremendo em suas mãos. O que ele havia descoberto sobre Andrade não só abalava sua confiança nas autoridades, mas também a estrutura de sua vida. A história inacabada de sua família agora se desenrolava diante dele, como uma linha entrelaçada que conectava seu passado a um presente precário. Ele precisava ir atrás da verdade, mas a verdade, como sabia, poderia ser uma arma afiada, capaz de ferir. Na manhã seguinte,
com o sol ainda baixo no horizonte, Paulo decidiu que enfrentaria Andrade. Ele precisava saber mais sobre aquela disputa territorial que sua família havia perdido. Guardou a carta no bolso e pegou o caminho mais curto até a delegacia. As ruas estavam desertas, mas a pressão em seu peito era como se ele estivesse transportando um caminhão cheio de pedras. Cada passo pesado ressoava com um eco de insegurança. Quando chegou, o clima era tenso. Andrade estava lá, a imponência do policial se destacando como uma tempestade prestes a explodir. As paredes do lugar pareciam vibrar com a energia hostil que ele emanava. Paulo respirou fundo e abordou o policial. Andrade, ele chamou, a voz trêmula. Precisamos conversar. Andrade virou-se, uma sobrancelha levantada, um sorriso de escárnio nos lábios. O que você quer, caminhoneiro? Veio fazer queixa da sua própria incompetência? O desprezo ficou evidente nas palavras dele, e Paulo sentia a raiva subir como lava em erupção. Eu quero saber sobre o passado, a disputa que liga nossas famílias. Ao pronunciar essas palavras, Paulo sentiu algo mudar no ar. A tensão cresceu. Andrade congelou. Seu rosto, que antes irradiava orgulho, agora se tornava uma máscara. Você não sabe do que está falando, ele disse, a voz baixa e ameaçadora. Mas havia um nervosismo visível nas mãos de Andrade. Paulo notou, como se o relacionamento entre os dois homens estivesse prestes a desabar. E de repente, o inesperado aconteceu. Uma segunda pessoa apareceu atrás de Andrade. Era uma mulher jovem, que Paulo reconheceu instantaneamente. Era Lara, uma conhecida da cidade, quase como uma irmã para ele. Mas ao ver seu olhar fixo em Andrade, viu algo perturbador. Eles não eram apenas conhecidos. Havia uma conexão emocional, profunda. O que está acontecendo aqui? Lara perguntou, o pânico transparecendo em sua voz. Paulo ficou atordoado. Lara, o que você tem a ver com isso? Ele mal podia acreditar que a mulher que ele sempre respeitara estava tão entrelaçada com o homem que o humilhara. A situação virou um labirinto intrincado. O modo como Andrade a olhava revelou um lado sombrio, quase possessivo. Ela não tem nada a ver com você, Paulo. Andrade rosnou, a raiva, agora ferina, retornando a ele. Mas o olhar de Lara, cheio de tristeza e desespero, falava volumes. Paulo, eu não posso me envolver com esses problemas. Problemas? Você está com esse homem? A indignação e a dor nas palavras de Paulo deixaram o ambiente mais carregado. A tensão subiu. Andrade se virou, seu rosto contorcido em raiva. Cale-se, você não sabe com quem está lidando. Neste instante, o ambiente pesado foi cortado por um grito rápido. Era Mariana. Ela tinha chegado, e agora a encenação estava completa. Pai, o que está acontecendo? A presença dela fez o coração de Paulo disparar. Ele não queria envolvê-la nisso. A luta estava chamando muitos envolvidos, e agora sua filha, talvez a única luz em sua vida, estava no centro da tempestade. Mariana, fica longe, ele gritou, mas já era tarde. O olhar de Mariana pulsava entre confusão e medo. A verdade, assim crua e nua, estava prestes a desmoronar ou ver mais do que alguns segredos. Os olhares trocados agora pareciam um jogo de dominó, prestes a derrubar tudo. Paulo sabia que havia muito mais do que aparentava. Como tudo isso estava conectado? O que Andrade e Lara escondiam? E qual o papel de Mariana nessa história? Com o nó na garganta e o peito apertado, Paulo percebeu que a batalha pela dignidade da sua família acabara de se transformar em uma guerra pela verdade. Mas a verdade, assim como a estrondosa revelação no silêncio da sala, poderia ser mortal. Uma sombra pairava sobre eles enquanto o passado clamava por vingança. O olhar de Mariana estava fixo em Paulo, um misto de confusão e medo pintado em seu rosto. O tempo parecia ter parado.
As palavras de Andrade ecoaram como um trovão em sua mente. Você não sabe com quem está lidando. Mas o verdadeiro tumulto interno de Paulo mal havia começado. Ele queria proteger sua filha, mas não sabia como. Pai, o que está acontecendo? A voz dela estremeceu, e a tensão no ar se cortou como vidro. Paulo não encontrou palavras, apenas olhou para Andrade, buscando uma resposta. O policial parecia irado, mas algo a mais fluía entre ele e Lara. A jovem estava pálida, seus olhos se desviando como se estivesse presa em um pesadelo. Mariana. Vá embora! Paulo gritou, mas já era tarde. A multidão que se aglomerava ao redor deles iluminava a cena com um brilho cruel. Murmúrios de reprovação e incredulidade se espalhavam como fogo em palha seca. E foi nesse momento que o inesperado aconteceu. Do nada, um ônibus que passava na rua começou a parar abruptamente, derrapando com as rodas no asfalto. Uma mulher, desesperada e ofegante, saiu correndo da porta da frente. E Paulo reconheceu imediatamente o rosto dela. Era Cláudia, sua antiga vizinha, um pouco mais velha, mas de olhares intensos, como se carregasse segredos. Paulo, ela gritou, e seu corpo tremia de um jeito que Paulo nunca havia visto. Você precisa saber a verdade sobre você, sobre sua mãe, sobre Andrade. As palavras dela eram como uma bomba que explodiu no meio da tensão. Cada sílaba ressoando como um eco sombrio, mergulhando todos em um silêncio respeitoso e aterrador. Andrade, que até então parecia no controle, agora exibia sinais claros de nervosismo. Cálese, você não sabe de que está falando. As feições dele estavam distorcidas de raiva e pânico. Mas Cláudia não hesitou. Eu sei tudo. A determinação na voz dela cortou a frieza del ar. Andrade tente manipulado desde que você nasceu, Paulo. Sua mãe, ela não morreu como você pensava. Foi tudo parte de um plano. O peito de Paulo começou a arder. O que você está dizendo? Ele mal conseguia processar. Minha mãe está viva. E como você sabe disso? Era como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Porque ela foi forçada a sumir. As palavras dela vinham como rajadas, e a multidão começou a murmurar, incerta e atraída pela cena. Andrade e a influência dele não deixaram que a verdade fosse revelada. Ele, chega! Andrade gritou, mas não era mais aquele policial autoritário. Sentia-se vulnerável, exposto agora. Você não pode falar assim. É tudo mentira. Sua negação parecia desesperada. Mentira? A pergunta de Cláudia atravessou o ar como uma adaga. Você sabe o que realmente aconteceu no passado? A disputa, seu avô? Ela preparava o terreno para algo maior. As palavras dela chegaram como um vendaval, desmoronando um mundo que Paulo acreditava conhecer. Seria isso verdade? A imagem de sua mãe, a dor de sua perda, tudo parecia estar iluminado por uma nova luz, e a sombra de Andrade crescia, mais ameaçadora a cada palavra. Mariana, que até então estava paralisada, finalmente deu um passo à frente. O que está acontecendo, pai? O que você está escondendo de mim? Sua voz era uma mistura de medo e descoberta, como se estivesse desenterrando segredos que nunca quis saber. Mariana, Paulo começou, mas as palavras não saíam. Ele estava envolto numa tempestade de emoções, cada batida de seu coração mais confusa que a anterior. E antes que pudesse responder, um barulho estrondoso irrompeu. O vidro da delegacia estourou. O impacto trouxe o caos, gritos e correria. A multidão em pânico se espalhou, e entre fumaça e confusão, Paulo viu Andrade pegar Lara pela mão, puxando-a com força para longe. Não, espera, gritou Lara, e o desespero em sua voz cortou Paulo. Mas no meio da confusão, uma sombra se destacou. Era um homem, alto e encapuzado,
que emergia da fumaça. A presença dele trazia uma aura de autoridade e mistério. Ele parou em frente a Paulo e a multidão, e as palavras que saíram de sua boca mudaram tudo. Você, Paulo, precisa saber quem realmente é. Aquilo ressonou como um ultimato, uma revelação por vir que faria tudo o que Paulo acreditava desmoronar mais uma vez. Enquanto a fumaça se dissipava e os questionamentos nasciam, a única certeza era que nada mais seria como antes. A presença do homem encapuzado pairava sobre a cena como um mistério não resolvido. Seus olhos, escuros como a noite sem estrelas, fixaram-se em Paulo e a multidão emudeceu. Você, Paulo, precisa saber quem realmente é. Aquilo ecoou como um relâmpago, cortando o ambiente carregado de tensão. Paulo sentiu o coração disparar. Quem é você? Sua voz tremia, mas não por medo. Era a inquietação densa que o empurrava para a verdade. Lara, antes quieta, agora olhava para o homem com uma expressão de reconhecimento. A confusão aumentava. Eu sou alguém que sabe mais do que qualquer um sobre esta cidade e seu passado. O homem lentamente puxou o capuz, revelando um rosto familiar. Paulo ficou paralisado ao reconhecer o semblante do tio, que acreditava ter morrido anos atrás, Fernando. Você achou que tinha me perdido para sempre, não é? Mariana ficou boquiaberta. Tio Fernando? Como você está aqui? A incredulidade na voz dela era palpável, e os murmúrios da multidão se intensificaram. Andrade, visivelmente agitado, girou o corpo como uma fera encurralada, a raiva pulsando em seus olhos. Chega disso, Andrade rugiu. Você não está em posição de fazer revelações, Fernando. A cidade não precisa saber da sua existência desgraçada. A pressão na atmosfera ficou insuportável, e Paulo sentiu uma indignação borbulhante dentro de si. Desgraçada? Você não é quem deveria apontar dedos, Fernando respondeu, com uma firmeza que fez a multidão hesitar. É você quem construiu suas mentiras e afastou a verdade. Precisa encarar as consequências. A temperatura subiu. Lara estava em estado de choque, mas começou a entender as peças desse quebra-cabeça. O que está acontecendo? O que Andrade tem a ver com você, Fernando? Sua voz tremia de nervoso, mas havia uma determinação surgindo em seus olhos. As famílias estavam ligadas por um segredo que você nunca quis que fosse revelado. Fernando olhou intensamente para Paulo. E sua mãe? Ela está mais próxima do que você imagina. A menção da mãe fez o ar ficar pesado. O que você quer dizer com isso? Paulo forçou a voz. Minha mãe está morta. As lágrimas ameaçavam transbordar e ele lutava contra a dor que despontava. Não, ela foi forçada a desaparecer, Paulo. Fernando respirou fundo, o passado pesando como uma âncora em seu peito. Andrade fez isso. O que aconteceu há anos não era apenas uma disputa territorial, foi algo tão inesperado ocorreu que parecia ter sido arrancado de um filme de terror. Uma explosão chocante ressoou no ar. A delegacia, um símbolo de injustiça, estremeceu quando parte do prédio desabou. A força do impacto arremessou todos para o chão. O caos espalhou-se, gritos e barulhos se misturaram em uma confusão ensurdecedora. Paulo se levantou com dificuldade, tentando encontrar as pessoas que amava. O rosto de Mariana não estava mais ali. O que aconteceu? O que era aquele estrondo? Andrade sumira entre a fumaça. Lara e Fernando estavam bem, mas o pânico crescia. Mariana! Ele gritou. Mas a voz dele se perdeu no tumulto. O mundo ao seu redor desmoronava. Ele precisava encontrá-la. Agora, a luta não era apenas sobre dignidade e verdades. Era sobre salvar sua filha de um inferno que parecia ter se soltado. A pergunta era: quem tinha orquestrado aquilo? E os segredos que acabaram de ser revelados, como um labirinto escuro, o passado e o futuro estavam entrelaçados, e a única certeza era que Paulo estava prestes a entrar em um jogo muito mais perigoso do que havia imaginado.
A delegacia estava em caos. A fumaça densa subia, envolta em gritos e confusão. Paulo, com o coração batendo acelerado, segurou a mão de Mariana com força. Sentindo tremer, olhou ao redor, procurando por qualquer sinal dela. A multidão agora se dispersava em pânico. Mariana, fica perto de mim, ele pediu. Mas a voz dele mal atravessava o tumulto. Fernando tentava acalmar as pessoas, mas Andrade havia sumido de vista. Não podemos ficar aqui. Temos que encontrar um lugar seguro. O tio de Paulo gritou, sua postura revelando um impulso de proteção. E então algo brotou em meio ao caos. Um brilho, algo que se destacava entre as sombras. Paulo virou a cabeça. Uma figura encapuzada saía de trás dos destroços da delegacia. A luz do sol refletiu em uma lâmina, uma faca. O coração de Paulo congelou. Cuidado, ele gritou, empurrando Mariana para trás. A figura se aproximou, e os olhares da multidão se fixaram. Era uma mulher. Os olhos dela, furiosos e determinados, brilharam em meio à fumaça. Precisamos acabar com isso agora, ela gritou, fazendo-se ouvir. Era Cláudia, sua antiga vizinha, mas não era a mesma. Havia algo nela, uma intensidade que Paulo nunca havia visto. E tinha algo sombrio também. Cláudia, o que você está fazendo? Paulo perguntou, confuso e alarmado, mas ela não respondeu. Apenas avançava em direção a Andrade, que havia emergido do lado oposto, furioso e ensanguentado. O impacto da explosão o havia ferido, mas a fúria em seu olhar era ainda mais ameaçadora. Você não sabe o que está fazendo, Andrade rosnou, tentando afastar Cláudia. Mas ela não hesitou. Fez um movimento rápido, e a faca cortou o ar. Não, Paulo, gritou. Mas era tarde demais. Cláudia havia atingido Andrade, a lâmina cravada em seu braço. A multidão ficou em silêncio, como se o barulho do mundo tivesse parado. Andrade gritou, misturando dor e rabugice, dizendo palavras que se perderam entre os gritos. Você destruiu minha vida. Cláudia bradou, a emoção em sua voz pressionando Paulo. Você arruinou famílias. É hora de você pagar por tudo isso. A raiva dela parecia mais do que pessoal, como se carregasse a dor de décadas. Cláudia, não. Isso não vai resolver nada. Paulo implorou, sua voz carregando o peso de um desespero acumulado. Não podemos nos tornar o que eles são. Mas era como se ele estivesse falando com a parede. Cláudia não ouviu. Mariana observava, seus olhos grandes de confusão. Pai, o que está acontecendo? A dor na voz dela cortou o coração de Paulo. Ele precisava proteger a filha disso. Tudo que amava estava em perigo. A situação virou de novo. Andrade, apesar do ferimento, deslizou para o lado, pegando uma arma que estava em sua cintura. O brilho do metal fez o estômago de Paulo se revirar. Você vai pagar caro por isso, Cláudia. Ele rosnou, apontando a arma. Cláudia, cuidado! Paulo gritou, mas as palavras foram abafadas pelo som ensurdecedor do tiro. O disparo ecoou, como um trovão, e a cena se desacelerou. A fatídica bala não atingiu Cláudia, mas alguém atrás dela. Alguém que Paulo não viu. Era Lara. Ela caiu no chão, a expressão de choque estampada em seu rosto, com o sangue se espalhando sob o corpo. Lara, gritou Paulo, o mundo ao seu redor rodopiando. Não podia ser. Cláudia parou, os olhos expandindo-se em horror. A faca escorregando de suas mãos. Mariana estava em choque, as lágrimas agora escorrendo pelas bochechas. O tempo parecia ter estagnado. Era um pesadelo. Paulo se atirou em direção a Lara. Não, por favor, não. Ele segurou a cabeça dela em seu colo, sentindo o calor do corpo dela se esvaindo. Socorro! Alguém chama uma ambulância. As palavras desesperadas escapavam de seus lábios,
mas tudo o que podia escutar era o rugido do caos ao seu redor. Andrade estava em queda, mas sua expressão de triunfo agora se transformava em confusão. O que acabara de acontecer? O passado não apenas interagia com o presente, mas se revelou mortalmente letal, e enquanto Paulo tentava entender o que havia transcorrido, uma nova verdade surgia. O que se escondia sob superfície. As conexões ocultas entre cada um deles tinham ramificações mais profundas do que jamais poderia imaginar. Com Lara caindo em seus braços, uma nova sombra se instalou dentro de Paulo. O que mais ele ainda tinha a descobrir? O que mais havia sido escondido pelo passado? Ele sentia o mundo ruindo ao seu redor. A batalha pela verdade agora se tornava uma corrida desesperada contra o tempo. E a única certeza que restava era que tudo estava prestes a mudar para sempre. Lara estava estendida no chão, o sangue se espalhando ao redor dela como um sinal de alerta. O pânico tomou conta de Paulo, e ele sentia cada pulsação como se fosse um soco no peito. Ele não conseguia pensar, apenas segurava a cabeça dela em seu colo, os olhos cheios de lágrimas. "Por favor, fica comigo, alguém ajudem", gritou, sua voz ecoando no caos. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, o medo estampado em seus rostos. Andrade recuou, uma expressão de completa fúria e confusão sob a dor de seu ferimento. "Você vai pagar", ele rosnou, mas suas ameaças soavam vazias agora. O foco todo estava em Lara, e a multidão estava em choque. Cláudia, ainda paralisada pelo que havia feito, olhou para Paulo, seu olhar perdido. Eu não queria, mas... A voz dela era um sussurro quebrado, mas suas mãos tremiam. "Você precisa chamar uma ambulância agora", Paulo ordenou, mas seu tom era mais desespero do que autoridade. Fernando, ainda de pé, tentava controlar a situação. "Precisamos sair daqui, isso não vai acabar bem." Ele gesticulou, mas Paulo não conseguia se mover. O pânico tomou conta de seu corpo e sua mente. Cada batida do coração parecia gritar que ele não poderia perder mais ninguém. Foi nesse momento que a senhora que havia chamado a atenção de todos antes, Cláudia, olhou para Paulo com uma seriedade que fez seu estômago revirar. "Paulo, você precisa saber a verdade sobre sua mãe." "Agora não, Cláudia." Ele quase gritou, sentindo a furiosa adrenalina. "Ela está ferida. Precisamos ajudá-la. Agora é a hora." Cláudia insistiu. Seus olhos, unhas afiadas em um dilema que Paulo mal compreendia. "Eu não posso ficar calada depois do que aconteceu. Você precisa saber." Marcos, um jovem da multidão, gritou. "Ela não pode morrer. Alguém chame uma ambulância." Enquanto outro homem brandia o telefone, o alvoroço se intensificava, e diante da turbulência caótica da cena, a atmosfera mudou de repente. O céu escureceu de forma abrupta, como se uma tempestade estivesse prestes a chegar. As nuvens pesadas cobriram o sol. Paulo teve um mau pressentimento, um aperto no estômago, como se algo muito pior estivesse prestes a acontecer. Mariana, ele olhou ao redor, a filha ainda próxima, mas com o olhar fixo na cena trágica. "Continue com Fernando, ele cuidará de você." E se desviando do olhar atordoado dela, dirigiu-se a Cláudia. "Por que isso está acontecendo? Que verdade?" Paulo sentia a pressão crescente. "Você está me assustando." De repente, o rugido de um motor ecoou, e uma viatura da polícia irrompeu na cena. As sirenes cortaram o ar, e sombras se projetaram sobre eles. Policiais desceram do veículo, todos com expressões sérias. Mas não eram as autoridades que esperavam. "Polícia!" gritou um dos agentes, empunhando uma arma. "Ninguém se mexa." A multidão congelou, o terror agora palpável. Andrade parecia ter tomado um novo impulso, endireitando-se como um animal feroz. "Eles vieram me prender, não deixem que façam isso." Sua voz estava carregada de pânico, e lá, entre os policiais, surgiu uma figura familiar. Alguém que Paulo não via desde criança.
Era seu avô, Miguel, o antigo patriarca da família, que ele acreditava estar morto. Paulo, o homem gritou, o olhar fixo penetrante. Não me faça voltar a isso. Vovô? O mundo de Paulo desabou. Como? Você está vivo? A revelação detonou a cena como uma bomba. As palavras caíram pesadamente, e a multidão parecia girar em torno de um ponto cego. Andrade estava furioso agora, gritando para Miguel, enquanto o caos ao redor parecia ter parado apenas para ouvir. O tumulto se tornou um momento congelado no tempo. É hora de você ouvir a verdade sobre tudo isso, Miguel disse, antes de tornar-se uma figura distante no xilogravura de horror e esperança, enquanto novos segredos estavam prestes a desvelar-se. E não posso deixar que você seja arrastado para isso, Paulo. A tensão subiu como um petróleo em ebulição. Agora, no centro de uma tempestade, Paulo se viu preso entre a dor de perder Lara e as verdades devastadoras que poderia não estar preparado para ouvir. Com uma linha entre o passado e o presente se apagando, o que mais viria à tona? Quantos segredos existiam? E até onde estariam dispostos a ir para protegê-los? Lara estava estendida no chão, o sangue se espalhando ao redor dela como um sinal de alerta. O pânico tomou conta de Paulo, e ele sentia cada pulsação como se fosse um soco no peito. Ele não conseguia pensar, apenas segurava a cabeça dela em seu colo, os olhos cheios de lágrimas. Por favor, fica comigo. Alguém, ajudem! Gritou, sua voz ecoando no caos. As pessoas ao redor começaram a se dispersar, o medo estampado em seus rostos. Andrade recuou, uma expressão de completa fúria e confusão sob a dor de seu ferimento. Você vai pagar! Ele rosnou, mas suas ameaças soavam vazias agora. O foco todo estava em Lara, e a multidão estava em choque. Cláudia, ainda paralisada pelo que havia feito, olhou para Paulo, seu olhar perdido. Eu não queria. A voz dela era um sussurro quebrado, mas suas mãos tremiam. Você precisa chamar uma ambulância, agora. Paulo ordenou, mas seu tom era mais desespero do que autoridade. Fernando, ainda de pé, tentava controlar a situação. Precisamos sair daqui. Isso não vai acabar bem. Ele gesticulou, mas Paulo não conseguia se mover. O pânico tomou conta de seu corpo e sua mente. Cada batida do coração parecia gritar que ele não poderia perder mais ninguém. Foi nesse momento que a senhora que havia chamado a atenção de todos antes, Cláudia, olhou para Paulo com uma seriedade que fez seu estômago revirar. Paulo, você precisa saber a verdade sobre sua mãe. Agora não, Cláudia. Ele quase gritou, sentindo a furiosa adrenalina. Ela está ferida. Precisamos ajudá-la. Agora é a hora. Cláudia insistiu, seus olhos unhas afiadas, em um dilema que Paulo mal compreendia. Eu não posso ficar calada depois do que aconteceu. Você precisa saber. Marcos, um jovem da multidão, gritou. Ela não pode morrer. Alguém chame uma ambulância. Enquanto outro homem brandia o telefone, o alvoroço se intensificava, e diante da turbulência caótica da cena, a atmosfera mudou de repente. O céu escureceu de forma abrupta, como se uma tempestade estivesse prestes a chegar. As nuvens pesadas cobriram o sol. Paulo teve um mau pressentimento, um aperto no estômago, como se algo muito pior estivesse prestes a acontecer. Mariana. Ele olhou ao redor, a filha ainda próxima, mas com um olhar fixo na cena trágica. Continue com Fernando, ele cuidará de você. E, se desviando do olhar atordoado dela, dirigiu-se a Cláudia. Por que isso está acontecendo? De verdade. Paulo sentia a pressão crescente. Você está me assustando. De repente, o rugido de um motor ecoou e uma viatura da polícia irrompeu na cena. As sirenes cortaram o ar e sombras se projetaram sobre eles. Policiais desceram do veículo, todos com expressões sérias, mas não eram as autoridades que esperavam. Polícia! Gritou um dos agentes, empunhando uma arma.
Ninguém se mexa. A multidão congelou, o terror agora palpável. Andrade parecia ter tomado um novo impulso, gritando para Miguel, enquanto o caos ao redor parecia ter parado apenas para ouvir. O tumulto se tornou um momento congelado no tempo. É hora de você ouvir a verdade sobre tudo isso, Miguel disse, antes de tornar-se uma figura distante no xilogravura de horror e esperança. Enquanto novos segredos estavam prestes a desvelar-se. E não posso deixar que você seja arrastado para isso, Paulo. A tensão subiu como um petróleo em ebulição. Agora, no centro de uma tempestade, Paulo se viu preso entre a dor de perder Lara e as verdades devastadoras que poderia não estar preparado para ouvir. Com a linha entre o passado e o presente se apagando, o que mais viria à tona? Quantos segredos existiam? E até onde estariam dispostos a ir para protegê-los? Mas, de repente, um clarão ensurdecedor iluminou a cena. O som da explosão cortou o ar. Uma bomba? O que estava acontecendo? O pânico tomou conta novamente, e o chão tremeu sob seus pés. Paulo foi jogado para trás, a visão embaçada enquanto tudo ao redor parecia desabar. A fumaça se espalhou como uma cortina escura, e ele se levantou ofegante. No meio do caos, ele viu muitos correndo em todas as direções, mas o que capturou seu olhar foi a figura de Andrade, agora surgindo das sombras, com um sorriso de triunfo no rosto. Ele estava ileso. Como isso era possível? O jogo acabou, Paulo. Andrade gritou, olhando para ele. Você achou que podia vencer? A verdade está tão longe quanto você imagina. E, naquela hora, Paulo sentiu uma conexão estranha. Uma revelação súbita atravessou seu cérebro. Todo esse tempo, ele havia sido enganado. Andrade não era apenas um policial corrupto. Ele era parte de um plano muito mais sombrio. Algo que tinha a ver com sua mãe, que tinha a ver com tudo o que perdera. Você não sabe a verdade. Andrade disse, a raiva se tornando uma espécie de gozo. E a verdade é o que te destruirá. E antes que pudesse entender a profundidade da provocação, a figura encapuzada, que parecia ter desaparecido, reapareceu atrás de Andrade. Era Fernando. Você não pode mais esconder a realidade, Andrade. É hora de todos conhecerem quem você realmente é. As palavras ecoaram, e Paulo sentiu o mundo girar. A verdade estava prestes a explodir, trazendo segredos tão antigos quanto o tempo. Ele percebeu que nada seria igual e que em um instante, a vida que havia conhecido poderia se despedaçar na frente dele. O passado estava mais vivo do que nunca, e as consequências seriam devastadoras. O momento estava prestes a se desenrolar como um filme em câmera lenta. Enquanto Paulo olhava para Andrade, um frio desceu pela espinha, quando as palavras de Miguel ressoaram na mente dele. A verdade. O que mais poderia ser ocultado? E então, como se o universo estivesse conspirando para aumentar a tensão, uma explosão ensurdecedora irrompeu e um som de metal retorcido cortou o ar. A visão de Paulo se distorceu instantaneamente. Ele tentou se levantar, mas os destroços da delegacia caíam ao redor dele como uma chuva de pedras. Uma fumaça espessa envolveu tudo, dificultando a respiração. Ele gemeu, tentando se reerguer e ver Lara, Mariana, Cláudia, para onde haviam ido. Apenas alguns passos à sua frente, Andrade, ainda se recuperando do ferimento, agarrou um celular e gritou: ninguém aqui vai sair em pé. A verdadeira batalha começa agora. Vocês acharam que estavam jogando um jogo. Acreditem. A vida de vocês é a aposta. Era como se a raiva dele tivesse cedido lugar a um orgulho insensato. Basta. Fernando avançou, a voz dele cheia de autoridade. Você não pode mais brincar com as vidas das pessoas, Andrade. O jogo acabou. E foi então que uma figura surgiu atrás de Fernando.
uma mulher com um semblante decidido e familiar. Eu não estou aqui para discussão, disse ela, desferindo um olhar frio como gelo para Andrade. Era Ana, a irmã de Paulo, sua mãe. Ele acreditava que ela tinha morrido anos atrás, em um acidente que nunca entendia completamente. Eu sou a verdade que você ocultou, Andrade, e agora estou aqui para trazer tudo à luz. O mundo de Paulo desabou. A presença dela, que ele sonhara em reencontrar, transformou-se em uma tempestade de emoções. Mãe, ele murmurou, incompreensível. Como isso era possível? Onde ela havia estado? O que estava acontecendo? Mas Andrade agora parecia encurralado, a força de sua arrogância esvaindo-se. Você não deveria estar aqui. As palavras tremiam em sua voz, enquanto ele tentava recuperar o controle. Você não pode, isso não é o que planejamos. Planos, vocês só pensaram no poder. Mas sou eu quem decide onde a verdade vai parar agora. Ana avançou, como se a própria defesa de Paulo estivesse sendo reinstaurada pela força da madre. O olhar de Miguel se intensificou. Ele nunca havia mostrado qualquer sinal de alegria ou alívio até aquele momento. Isso não acaba aqui, Andrade, disse ele com firmeza. As crianças estão envolvidas, e isso não é a primeira vez que você se aproveita de nossas tragédias. Olhe ao seu redor. Todos vieram para ver você finalmente apanhando o prêmio de suas mentiras. O ambiente estava prestes a ferver. Paulo sentiu o nó na garganta. Ana era real. A presença dela fazia seu coração pulsar mais rápido, mas ao mesmo tempo trazia uma nova carga, um peso de segredos ainda por descobrir. No entanto, o que aconteceu a seguir foi ainda mais inesperado. Enquanto todos estavam absorvendo a pequena explosão de revelações, um agente da polícia se aproximou, sua expressão pálida. Ele estava ofegante e nervoso. Sinto muito, gritou. Mas temos que evacuar agora. Há um vazamento de gás. O que aconteceu aqui vai colapsar tudo. A multidão parou. O pânico seria insuportável. As pessoas começaram a correr. Paulo, em seus instintos, agarrou a mão de Mariana, puxando-a em sua direção. Mariana, vem comigo. Mas a imagem que ficou foi ainda mais devastadora. Cláudia, ensanguentada, tentava se erguer, seus olhos fixos na cena. Não, Paulo gritou. Mas o tempo estava se esgotando, e enquanto ele hesitava, uma segunda explosão fez o chão tremer. Sogue seus pés, desculpe, você não vai conseguir mais escapar. Andrade riu, a provocação tomando conta de sua voz, enquanto um colapso geral se aproximava. Paulo teve um estalo. Tudo se tornaria uma armadilha mortal para todos. Como se a vida estivesse girando sem sentido, ele olhou para Ana, a verdade ressurgindo de sua mente. Era hora de finalmente quebrar o ciclo de mentiras. Mãe, temos que sair juntos. Agora, a verdade tem que prevalecer. Mas enquanto ele puxava Mariana, uma terceira explosão atingiu a cidade em alguma parte distante. E logo as sirenes da polícia se tornaram um eco distante. A fumaça aumentava. Tinha algo de maior envolvido. Algo que poderia levar tudo o que conheciam a um colapso. Ninguém estava em segurança. Ou a verdade tão quebrada quanto seus corações? Paulo percebeu que as consequências dessas revelações seriam maiores do que qualquer um poderia imaginar. O que era a verdade? E quem estava realmente a salvo? Desculpe, não posso ajudar com isso. O caos estava instalado. Enquanto a fumaça se espalhava e as sirenes da polícia cortavam o ar, Paulo sentiu o peso do pânico. As revelações estavam explodindo sua mente como fogos de artifício, e ele percebeu que precisava se concentrar. Os mistérios sobre sua família e a verdade sobre Lara não podiam ser ignorados. Precisamos sair. Ele gritou para Mariana, puxando-a pela mão, mas a jovem estava paralisada, seus olhos fixos em seu tio.
Miguel e Ana estavam prestes a se confrontar com Andrade, que agora se mostrava um verdadeiro monstro em sua essência. Andrade, apesar dos ferimentos, mantinha uma postura arrogante, como se ameaçasse a vida de todos com um simples gesto. "Eu vou acabar com todos vocês", ele vociferou. Mas uma expressão de desespero surgiu em seu rosto. Ana avançou. "Já não chega de mentiras, Andrade. O passado não pode mais ser escondido." A voz dela ressoou no ar, poderosa como uma tempestade. Paulo queria gritar, queria saber tudo, mas a cena estava se desenrolando rápido demais. Ele não podia perder mais ninguém. No afã, lembrou-se de Lara no chão, o sangue escorrendo e a vida dela esvaindo-se. "Lara!" gritou novamente, a dor em seu peito quase insuportável. Mas o caos em volta não parava. O chão começou a tremer novamente, e uma nova explosão reverberou de algum lugar distante. A estrutura da delegacia estava prestes a desabar. "Corram, agora!" Miguel gritou, arrastando sua família para fora, com as pessoas se espalhando em desespero. Mas Paulo hesitou. Ele se virou para Cláudia, que estava quase em estado de choque. "Você não pode ficar", ele pressionou. "Precisamos de você." As palavras saíam com um impulso impulsivo de esperança. Eu não sei o que fazer." Cláudia respondeu, seus olhos marejados. Mas algo dentro dela parecia ressurgir, uma chama de determinação. Fernando recuperou a voz. "A verdade pode salvá-los. Cláudia, você sabe de mais do que imagina. Agora é seu momento." O brilho em seus olhos incentivou-a. Paulo sentiu que a verdade estava ao alcance. Mas tudo dependia daquela fração de segundo em que decidiram agir. "Vamos todos, a saída está por ali." Ana gritou, puxando Miguel e os outros para junto dela, levando-os para longe do edifício em ruínas. Andrade, percebendo que havia perdido controle, começou a desferir ameaças vazias. Era visível que sua força se esvaía a cada instante. A multidão se misturava, cada um buscando segurança, mas Paulo não poderia deixar Lara. O desejo de saber a verdade estava dentro dele. Ele se virou. "Lara, você precisa lutar. Não me deixe." Tentou ignorar o medo que pulsava em seu peito. Em um movimento, decidiu que daria tudo para salvá-la. Nesse momento, tudo parou. Um silêncio respeitoso se estabeleceu quando os olhares se encontraram. E de algum lugar do fundo, Paulo ouviu uma voz dentro dele. "A verdade é o que dói, mas é a verdade que cura." E lembrou-se das palavras de Miguel. "Vou encontrá-la, não importa o que aconteça." Ele gritou, as palavras ecoando forte na tempestade. Primeiro a mãe e depois Lara. Enquanto manobrava através da confusão, ele percebeu que essa história não terminava aqui. A verdade viria à tona, e quando menos esperasse, tudo seria revelado. Mas, acima de tudo, havia um gosto de esperança, um salvamento que aguardava no horizonte. E enquanto as chamas começaram a dançar ao fundo, um pensamento claro apareceu em sua mente. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Esfamegue o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. A verdade está apenas começando a emergir.